Salve, meus camaradas! Estamos no ar com mais um Sem Papas. E hoje estou aqui com o apóstolo Roberto de Paulo. É isso mesmo? Isso mesmo, Pedro. Apresentar você, né, formalmente. Hoje você é o pastor principal lá da O Church, uma igreja que tem lá no Jardim das Oliveiras, que tem feito um trabalho bem significativo naquela comunidade. Tem muitos frequentadores, né? Muitas pessoas congregam lá. Queria começar já perguntando sobre a O Church, como que tá hoje em dia? Jordan, graças a Deus a Church é um trabalho que a gente acertou, digamos assim, sabe? Não é pensando de uma forma jurídica, mas pensando de uma forma assim, daquilo que ouvimos, conseguimos ouvir aquilo que Deus tem para aquela região. É um trabalho que é muito voltado, você teve lá, você viu, muito voltado para a juventude. A nossa juventude hoje precisa mais do que nunca de uma assistência vinda da palavra de Deus. Porque hoje as ofertas são inúmeras, né, para a juventude, e ela fica muito perdida. Quando você tem muitas ofertas, você não sabe aonde que você vai atender. Então a juventude chega para nós muito perdida, sem saber se o caminho que ela está trilhando é realmente o caminho certo. E a gente tem ali essa missão de trazer essa resposta, né, para uma juventude hoje. Tem tanta informação, né, tanta internet, tanta tecnologia que traz informação hoje praticamente que online, né, o tempo todo, do outro lado do mundo, para cá, na mesma hora, no mesmo momento. Quando que começou a O Church? Qual que foi a data de início? Já era O Church desde o começo ou tinha outro nome, passou a ser? Não, nós temos 8 aninhos apenas, somos uma igreja ainda bem jovem ainda, e temos aí um trabalho que começou idealizado por uma outra igreja, onde que nós assumimos esse trabalho ali, e foi entregue para nós, né, esse trabalho, para vocês querem cuidar, porque a bem da verdade é o seguinte: a igreja, quando ela trabalha com a juventude, ela não tem recurso financeiro, porque o jovem não tem dinheiro, né? O jovem está começando a vida dele agora, a vida profissional dele agora, então assim, ele não tem muito recurso financeiro. Então nem todo mundo quer trabalhar com uma igreja que não tem recurso financeiro, porque igreja requer recurso financeiro, né, para se manter. Aí exige muito esforço, exige muito trabalho, e nós assumimos essa responsabilidade. Não queriam, entregaram para nós, assumimos a responsabilidade. Então deixa com a gente que a gente quer, e aí a gente veio tocando a igreja que você conheceu lá até hoje. E isso foi quando, você lembra? Isso foi 2014. 2014. 2014. Vocês têm uma tratativa diferente que, como você já disse, né, atrai muitos jovens. É uma igreja que tem um perfil mais jovem. Eu tenho uma outra igreja que eu frequento e assim, eu percebi essa diferença, por exemplo, sim, é brutal. Como que vocês abordam os jovens para conseguir atrair eles para conhecer a palavra de Deus, para estar participando e continuar indo na igreja? Cara, pergunta complicada é essa, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar aqui trazer para você um pouco daquilo que nós temos vivido. Nós já temos a identidade nossa com uma chamada da parte de Deus para trabalhar com a juventude, já entendemos isso. Então, assim, nós não temos outra chamada, a igreja ela é feita para a juventude, a mensagem é entregue para os jovens, o layout da igreja, se é assim que eu posso dizer, é para a juventude. Então, assim, quem chega lá que não está enquadrado no meio dos jovens são pessoas que têm um espírito jovem, né? Já passou da idade, mas o espírito ainda é jovem. Como eu digo, né? Eu tenho 44 anos, mas assim, eu falo assim, eu tenho 44 anos, mas cabeça de 28, corpinho de 18, né? Então a gente crê assim. Então nós temos essa chamada. Entendendo assim, qual que é o nosso desafio? Comunicar com uma geração que não é a mesma da minha geração. É uma geração que tem uma mentalidade, uma forma de comunicar diferente da minha. Então, o nosso maior desafio foi, a gente tem que trabalhar com a juventude, temos que ganhar jovens para Cristo. Como? Como é que a gente vai chegar
a esse pessoal? Como é que a gente vai comunicar com eles? Como é que eles vão sentir essa chamada, essa pegada mesmo da palavra de Deus que nós estamos sentindo? Então, nós tivemos que entender um pouco a mentalidade dessa juventude. Porque, antigamente, você falava assim para o filho, né? Menino, não faz isso não, porque Deus te castiga. A gente morria de medo, né? De Deus nos castigar. Era tratado como um Deus mau, né? Isso, não, Deus vai me castigar, então eu não posso fazer isso. Eu entendi a comunicação ali rapidinho, né? Os pais, antigamente, olhavam pra gente, a gente já sabia se a gente ia apanhar ou se a gente ia ter uma conversa apenas daquela assim. Hoje não é assim, né? Hoje a mentalidade da juventude é diferente. Porque quando você fala assim, olha, Deus vai te castigar se você fizer isso. Eu falei assim, por que Deus vai me castigar? Mas Deus é mau? Né? Por que Deus vai me castigar, sendo que está acontecendo isso, isso e isso em outros países, em outras culturas acontece isso, porque eles têm informação quentinha nas mãos para poder rebater e debater qualquer assunto. Então nós temos que comunicar com uma juventude muito crítica. Nós temos que falar do evangelho de uma forma que eles entendam, e é um pessoal que está aí para poder vir com a resposta na ponta da língua. Hoje eles entendem, por exemplo, respeito à autoridade diferente da minha geração. A minha geração, respeito à autoridade, a gente baixava a cabeça, respeito à autoridade, a gente deixava passar na frente. É igual os pais antigamente comiam a coxa do frango, né? Os filhos tinham que comer depois o que sobrava do frango, né? A asa, o pé, a moela, você não via. Então, o pai que tinha autoridade para poder chegar lá, comer o peito do frango, comer a coxa do frango. Então, se a gente for querer ter essa mentalidade, falar, menino, você tem que me respeitar, não é assim que você tem que chegar e comunicar hoje com a juventude. Nós somos, eu, por exemplo, eu não sei qual é a sua geração, mas a minha geração é a geração X. A geração X veio aquela geração logo depois dos baby boomers ali. Eu acho que eu tô no final da X também. Você tá no viu? final da X? Porque eu tenho 33 anos. Qual que é a sua data de nascimento? Eu sou de 14 de dezembro de 88. 88, geração Y, né? Já é o começo da Y, né? Já tá ali na Y já. Aí isso começou, se eu não me engano, me fala em memória, 80, você é da década de 80. Então a década de 80 é uma geração Y. Então é uma geração que a gente trabalha também bastante. Porém, trabalhamos muito ainda na transição da Y para a Z, né? Trabalhamos muito aí essa juventude adolescente, essa juventude ainda muito nova, né? E nós temos uma igreja aí, com essa faixa etária, por exemplo, de 18 a 32 anos, a 35 anos. Então, é um pessoal que tem uma mentalidade um pouco diferente. Então, é um desafio para um pastor falar do evangelho para uma pessoa dessa. Por exemplo, nós não temos que ficar... Quanto mais você fica comendo pelas beiradas com essa geração aí, que nós estamos trabalhando com ela, menos você ganha o coração delas. Porque elas querem, na verdade, você fala, cara, o negócio é o seguinte, você tem que entregar a tua vida para Jesus, porque Ele te ama, e Ele tem um plano para poder realizar na sua vida, e você não tem muito tempo para poder decidir isso, o prazo está curto, você tem que ser sincero com ele, falar o negócio seguinte, a gente não fala mais, cara, você não pode fornicar com a menina, não, cara, você não pode comer menina, não, você não pode transar, não, porque a Bíblia está falando assim, assim, assim. Aí ele, opa, peraí um pouquinho, cara... Não pode chapar o coco. Você não pode chapar o coco, não. Não é, você não pode masturbar, não sei o quê. Não, cara, você não pode bater punheta, você tá entendendo? Aí ele, cara, ele tá falando a minha língua. Aí ele já começa a entender. Então, agora, aí eu pego a atenção dele para mim e aplico o evangelho. Então, nem todo mundo tem essa disposição assim, de falar em cima de um púlpito de uma igreja com tanta abertura que a gente tem. Então, às vezes, nós temos uma certa resistência de algumas outras denominações pela liberdade que a gente tem. E eles gostam disso. Eles veem em nós uma sinceridade. Eles realmente nos entendem. Então... Fazendo até uma analogia, por exemplo, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em grego e hebraico, me corrija se eu estiver errado. Sim, hebraico. E depois disso foi traduzido para outros idiomas, chegou o português. Então o que vocês fazem é uma atualização da língua que é utilizada, né? Que vocês falam português ainda, só que é o português
falado pelos jovens de hoje em dia, né? Já atualizado, com os jargões. Sim. E essa é uma maneira já de deixar claro a mensagem. Deixar claro. Nós temos, por exemplo, pastores que chegam em nós e falam assim, cara, na minha igreja não tem meia dúzia de jovens. O que você faz para reunir tantos jovens? A gente reúne em torno de 300, 400 jovens em um culto só, né? Como você reúne tantos jovens assim numa quarta-feira, por exemplo? Como você reúne tantos jovens assim num domingo? Fala, cara, não tem muito te explicar assim. Aí quando eu vou tentar falar para ele a forma de ele comunicar, que ele precisa melhorar e tal, ele já se sente afrontado, porque assim é um pastor de uma outra geração, talvez da minha ou talvez dos baby boomers, é uma geração mais antiga, que tem dificuldade de entrar nessa Y e Z aí, sabe? Tem dificuldade de entrar e falar porque ele tem uma cultura, ele tem uma formação diferente. Então, dificilmente ele vai ter jovem na igreja dele. Eu já voltei jovem na minha igreja com muita facilidade. Muitos pais, Jordan, para você ter uma ideia, chegam lá e deixam os jovens lá na nossa igreja e vai para a igreja deles. Talvez ele não se identifique, o pai não se identifica com a nossa igreja, mas ele ama ter o filho ali, porque o filho dele está começando a entender o evangelho dentro de casa. Sabe que o filho está num lugar seguro espiritualmente, né? Sim, justamente. Então, assim, a gente tem muitos desses casos acontecendo dentro da igreja hoje, e isso nos deixa feliz, lógico, que a gente queria talvez ter a família inteira, mas nós sabemos que a nossa chamada, a nossa pegada, não é para a família inteira, é para uma parte da família. E esses jovens vão crescer, né? Eles vão crescer e a igreja vai acompanhar, vai abraçar outros jovens também, mas eles podem continuar lá, né? Sim, a partir do momento que eles constituem a família, né? Hoje nós já temos necessidade, por exemplo, que no início da igreja, eu disse para você que a gente tem 8 anos, né? Mas no início da igreja a gente não tinha essa necessidade que a gente tem hoje, por exemplo, de ter eventos para casais, né? Agora a gente já tem uma necessidade, tem uns eventos para casais, porque os nossos jovens casaram, né? Uma boa parte deles já casaram, estão formando dentro da igreja, estão formando família. Os nossos jovens agora estão chegando com os bebês nos braços para a gente poder consagrá-los ali no altar. Então, assim, a gente está tendo umas mudanças agora de comportamento, ou talvez estamos inserindo programações dentro da nossa igreja que nós não tínhamos necessidade que agora a gente tem. Porque, igual você falou, os jovens estão crescendo e eles vão formando família dentro desse contexto. Dentro do nosso contexto. Oferta e demanda, né, pastor? Com certeza. Pessoal, como sempre, né, eu sempre pedi para vocês e vou continuar pedindo. Clica aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho para toda vez que aparecer um vídeo novo já aparecer a notificação para você. Não deixe de dar o like, seu comentário, isso é muito importante para nós. Comentário principalmente para a gente poder ter o feedback aqui do conteúdo e estar sempre aperfeiçoando o nosso podcast. Aqui em cima, no cantinho, tem um QR Code, quem quiser fazer doação, qualquer valor a gente está aceitando também para ajudar aqui a cobrir os gastos que a gente tem, porque a gente faz aqui no pelo, né? Do it yourself, faça você mesmo. Mas não é por causa disso que nós vamos pecar na qualidade, né, gente? Então, dado o recado isso aí, quem quiser ser parceiro também pode entrar em contato, que nós estamos abertos a parcerias aqui. Quem quiser também até produzir conteúdo aqui dentro do nosso estúdio também, nós estamos abertos, queremos produzir outros podcasts, alguns talvez até com temática específica, outros tipos de conteúdo digital também. Nós estamos abertos a tudo isso. Então, pode entrar em contato que a gente está aí para trabalhar. Pastor, eu queria fazer uma pergunta até um pouquinho polêmica, talvez, mas geralmente, assim, meio que... Vou até generalizar um pouco, mas como é que é a aceitação das pessoas das outras igrejas, das congregações assim mais antigas, quanto ao jeito que a Churchill trabalha? É como eu te disse, quando chega um pastor querendo saber como que ele vai levar os jovens para a igreja dele, baseado no nosso trabalho, às vezes confronta um pouco a mentalidade dele. E isso acontece muito na nossa região. A gente teve vários problemas, não que tivemos problemas, mas que houve muitos comentários a respeito da forma que a gente está trabalhando com a juventude, baseado na forma que aquela igreja ou aquele pastor pensa que deveria ser. Né? Só que todos esses que pensam que deveria ser de uma outra forma, se você for na igreja dele, não tem meia dúzia de jovem lá dentro. Né? Então, geralmente os jovens que tem, até fazendo uma comparação, geralmente os jovens que tem é filho dos velhos que estavam lá. Filho né? de alguém que já está lá. Mas eu ainda tenho na minha igreja filho de pastor. Que o pai dele é pastor numa igreja e ele congrega comigo.
O filho dele congrega comigo, a filha dele congrega comigo. Eu tenho um casal de pastor que o filho congrega comigo e tem um casal de pastor que a filha congrega comigo. Porque eles têm uma outra forma de trabalhar. Então, assim, tivemos muitos ataques, sabe? Pessoas falando que nós éramos seita, que não éramos um trabalho sério, que era oba-oba, que era uma carta, um castelo de baralho, que qualquer ventinho que desse, isso ia acabar, isso ia cair. Então, assim, tivemos vários. Até hoje a gente tem, né? Porém, hoje, com muito menos frequência, porque o trabalho adquiriu o respeito da comunidade. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar teve na nossa igreja para passar para a gente uma informação que, depois que a nossa igreja começou a trabalhar com a juventude, e que a nossa região ali é uma região muito criminalizada, né? Tem muitos homicidas, traficantes, viciados de droga, prostituição infantil, tem muito ali. E depois que a gente começou a trabalhar com essa galera, que começamos a aplicar o evangelho no coração deles, a criminalidade caiu, despencou ali na nossa região. E isso a Polícia Militar que teve na igreja nos dando esse feedback, nos dando essa informação. Então, assim, devido a vários outros também, por exemplo, o Conselho Tutelar também nos procurou para agradecer o trabalho que a gente estava fazendo, principalmente com mães solteiras que bebiam, que usavam drogas e que pararam de beber, que pararam de usar drogas, começaram a dar mais atenção aos filhos, que o Conselho Tutelar estava cuidando, estava ali talvez monitorando o tratamento daquela mãe com os filhos, melhorou. Então, assim, nós recebemos de entidades da comunidade que estão ali para poder abençoar a comunidade, feedbacks positivos do trabalho, do reflexo do trabalho da igreja. Então, isso também foi trazendo respeito e temos hoje autoridade para poder falar na nossa região. Não se acontece alguma coisa na nossa região sem passar pela gente. O prefeito, se ele for fazer, por exemplo, alguma coisa na nossa região, a primeira coisa que ele se preocupa é com a gente. Olha, a gente vai fazer isso, gostaríamos que o senhor estivesse presente e tal, tal. Então, assim, a gente já adquiriu um certo respeito. Agora, dia 4 de junho, eu vou estar num evento ali na Praça da Feira, na Rua da Feira, promovido pela Assembleia de Deus, e eu fui convidado. Bacana. Nosso Ministério de Louvor foi convidado. Já está sendo um reconhecimento, então. Sim, Isso. já estão dando o braço a torcer nesse sentido, né? No início nós sofremos bastante, sabe? Até por pessoas que a gente jamais imaginou. Mas hoje, devido a gente ter entrado no seio da sociedade ali, da nossa região, para poder trazer uma mudança de vida, uma mudança de caráter, e que isso tenha acontecido, isso já criou um certo respeito e uma autoridade no assunto que a gente aplica, né, no meio da juventude. Você abordou um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão da vulnerabilidade social da região que vocês estão, né? Que o Jardim das Oliveiras, querendo ou não, é uma região periférica de Senador Canedo e sofre as consequências, como qualquer região periférica no Brasil, da questão da violência, da marginalidade, das drogas, do estado social também da maioria da população ser diminuído. Então, assim, é bem interessante ver que a igreja obteve essa consequência social que você falou, que foi um feedback da própria polícia, do conselho. Jordan, quando a gente chegou ali, nós pegamos um povo muito desacreditado nele mesmo, sabe? Nós começamos uma igreja numa garagem de uma família que tinha 2 casas no mesmo lote e só tinha um banheiro para atender essas 2 famílias. Então veja bem, como que 2 famílias com 2 casas distintas, apesar de estar no mesmo lote, tem um único banheiro, sabe? O genro tem que usar o banheiro da sogra. Para você ver a mentalidade que eles tinham. Eles tinham uma mentalidade assim. No início, no final, no meio do culto, às vezes eu ia lá fora, sabe? Daquela garagem onde a gente começou o culto, aquele tanto de bicicleta, sabe? Que tanto de bicicleta jogada assim, empilhado. Aí teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim: pastor, vamos comprar aquele estacionamento de bicicleta, ou se eu quiser o mesmo do jeito de fazer um aqui improvisado, para o pessoal vir colocar as bicicletas organizadamente aqui. Aí eu falei: de jeito nenhum, irmão. Todo mundo aqui vai ter carro. Eu não quero estacionamento de bicicleta, eu quero estacionamento de carro. E eu falei: você vai me ajudar a orar, vamos orar, porque cada bicicleta dessa vira um carro, né?
Hoje, raramente eu tenho uma bicicleta na minha igreja. Não precisou do bicicletário. Não precisou do bicicletário. Hoje a gente tem motos, carros e caminhonetes estacionados na porta da igreja, de acordo com essa palavra que nós liberamos lá atrás. Mas a mentalidade deles era, não, vamos acomodar as nossas bicicletas. A mentalidade dele, não, vou usar o meu único banheiro que tem ali. Então, assim, hoje ele tem a casa dele, o carro dele. Estou falando de uma pessoa que não tinha o banheiro na casa dele. Ele tinha o cômodo do banheiro, que era uma despensa que jogava o chinelo que perdeu o par, a roda do não sei das quantas. Então, ali era a despensa dele. Hoje ele tem uma casa maior, hoje ele tem o carro dele, hoje ele tem a moto dele. Então, a mentalidade mudou. Nós pegamos uma sociedade, uma comunidade que não acreditava nele mesmo. E a igreja, a estrutura da igreja, você teve lá, você viu, não é uma estrutura de igreja de periferia. Porque nós nunca... pensamos diferente. Nós sempre pensamos, não, vamos trazer uma estrutura de igreja de setores, de bairro, do Marista, né? do Marista, tudo para a periferia. Porque a periferia tem que entender que ela também tem condições de fazer algo de excelência para Deus. E essa palavra excelência, hoje é o nosso carro-chefe para tudo que a gente vai fazer na igreja. Olha, a gente vai fazer, nós vamos fazer com excelência. Se nós vamos fazer uma conferência, nós vamos fazer com excelência. Nós não vamos fazer de qualquer maneira. Eu quero até divulgar aí a nossa conferência que vai acontecer. Fica à vontade. Em agosto, dia 18, 19, 20 e 21, uma conferência top. Que tem lá na igreja mesmo? Vai ser lá na igreja mesmo. Porém, a gente vai ter que reformar a igreja porque tem que caber mais gente, né? Aumentar a galeria, nós vamos fazer algumas coisas. Já não está cabendo mais o povo. Não, graças a Deus não. Mas dia 18, 19, 20 e 21 de agosto, nós vamos ter a nossa conferência anual, que a gente tem todo mês de agosto, mas essa vai ser especial porque a gente tem como tema chamado. Qual é o chamado de uma igreja para a comunidade? Jordan, nós entendemos que, da parte de Deus, que aonde a igreja chega, a comunidade tem que mudar. A comunidade tem que mudar. Não é só que a pessoa vai na igreja, entrega a vida dela para Jesus, ela roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, mentia, não mente mais, fumava, não fuma mais. Não é só isso. Nós queremos nós entendemos que a igreja tem um impacto na sociedade, da onde que ela está, num todo, como um todo. Até aquelas pessoas que não vão na igreja, elas têm que sentir o impacto da igreja, o que a igreja fez ali na região dela, ou o sobrinho dela, ou o comércio tem que mudar. O comércio não pode ser o mesmo. Pra você ter uma ideia, eu vou falar aqui um negócio. Fique à vontade, aqui nós papo, estamos para isso. Sem papas, então eu vou falar. Rende o corte. Nós oramos muito tempo para que fechasse um boteco, um risca-faca que estava lá na nossa rua, sabe? Ali era cheio, né? Era cheio e tinha assim um ali que era o carro-chefe. Aonde morriam as pessoas, a dona ia lá, jogava uma água no sangue, rapava e o frevo continuava comendo lá. E a gente era indignado com aquilo ali. E aí a gente começou a orar, Deus, tira esse boteco daqui. Tira esse boteco, porque crente não pode ir em boteco. Então o senhor tem que colocar comércios aqui que a gente dê conta de participar. Uma pizzaria. Uma pizzaria, uma açaieteria, uma pastelaria, um pit dog, né? Coisa de comida, né? Porque crente come pra caramba. Come muito, viu? Bom, resumindo. Não engorda porque Deus não quer. Engorda, irmão. Se a gente não vigiar, engorda pra caramba. Resumindo, aconteceu alguma coisa, fecharam o boteco. Onde era o boteco Risca-Faca, abriu uma pastelaria. Crente pode ir na pastelaria, né? Nós não tínhamos uma padaria ali na região digna, a gente só tinha aquelas padarias assim, bem ruinzinha, sabe? Que você chegava lá e falava assim, me dá aquele quibe ali, né? Aí falava, não é quibe não, é coxinha, sabe? Espantava a música, falava com coxinha. Falou assim, então a gente não tinha nada de bom na região. Hoje a gente tem uma panificadora lá de excelência, que serve inclusive um café da manhã de hotel, sabe? Numa periferia, cara. As pessoas estão mudando a mentalidade. De tanto nós batemos na tecla. Então, assim, a igreja, ela tem que impactar na sociedade como um todo, sabe? Como um todo. E a gente tomou essa responsabilidade. Agora, na conferência de agosto, nós vamos colocar tudo isso na tela para que todo mundo possa ver o que a igreja tem feito e o que as igrejas que vão estar conosco precisam entender que tem que fazer na sua comunidade, na sua região. A gente tem que abrir a visão para isso.
Então a gente vai ter convidados muito especiais ali para poder ministrar, pessoas, para você ter uma ideia, a gente está trazendo pessoas aí que têm impactado na cidade onde que eles estão, com mais de 20% da cidade congregando numa mesma igreja. Caramba. É muita coisa. Nós estamos em contato com o pessoal de Santarém, no Pará, que mais de 80%, segura a cadeira, mais de 80% congrega numa mesma igreja. Bem que é dupla aqui, hein? Então, assim, nós estamos trazendo essas pessoas que tiveram impactar a sua cidade com a sua igreja, para poder ministrar para a gente. Vai estar também conosco Israel Salazar, um grande amigão nosso, tornou-se amigo nosso, aí de um período para cá, um homem de Deus. Gabriela Rocha, né, uma mulher de Deus que, sabe, que tem impactado a geração dela e é uma cantora nacional, internacional, uma mulher aí de Deus. E entre outras pessoas, a Zenete, vai ter várias pessoas que vão estar aí ministrando para a gente dia 18, 19, 20 e 21 de agosto. Aí, pessoal, todo mundo convidado, né? É interessante você falar desse impacto social, sabe? Eu sou um cara que anda muito pela cidade, assim. Há muitos anos atrás eu tinha uma namorada que morava lá no Jardim das Oliveiras, então eu conhecia um pouquinho daquela região. Hoje eu tenho amigos que moram lá e realmente, assim, eu não tinha parado para pensar na diferença que está hoje, principalmente naquela avenida principal, e realmente, antigamente tinha muito boteco, distribuidor, essas coisas, e diminuiu significativamente, e tem mais comércios familiares mesmo. Assim, eu não tinha parado para analisar, então, assim, é um impacto que a igreja contribuiu, né, sozinha muito. Ela não fez, mas ela contribuiu para gerar essa autoestima nos comerciantes locais, talvez, que pode trabalhar com a família, não só com a parte da família aqui que está desviada, vamos dizer assim, né? Quem bebe, quem fuma, essas coisas, mas também com quem usa a padaria, pastelaria, pizzaria, etc. Sim. Qualquer pessoa da comunidade tem recebido ali benefícios vindo de impacto que a igreja causou por estar ali naquela região. Né? Aonde que, assim, se a gente for levar isso para o espiritual, ô Jordan, aonde a presença de Deus está, as coisas precisam mudar, né? Então, se eu for mostrar para você no âmbito espiritual, você vai entender ainda com mais facilidade. Então, assim, nós não podemos fechar os olhos para a comunidade como um todo, só porque nós somos cristãos e não aceitamos algumas coisas que algumas outras comunidades aceitam. Então, assim, nós estamos ali para poder abençoar. Para você ter uma ideia, nós temos uma assistência social na igreja que trabalha com assistência social para a comunidade, não é para a igreja apenas. Não é com os fiéis. Não é com os fiéis, é isso, com os bem colocado. Não é com os fiéis, é com os necessitados. Então, tudo que a gente faz ali de assistência social com comida, por exemplo, que é o que a gente mais tem, comida, fralda para as mães, enxovais de recém-nascidos, tudo que a gente tem ali de assistência social é para a comunidade. Obviamente que a gente atende os necessitados da nossa igreja, sim, mas a gente não fecha as portas para a comunidade. Queremos que todos sejam beneficiados, porque a igreja está ali para isso. A igreja está ali para poder ser uma mão, um abraço, um carinho, sei lá, não é só uma oração, sabe? A gente está ali para poder entregar uma oração, sim, uma palavra de vida eterna, de salvação, de libertação, e como a gente está. Só que a gente está ali para poder trazer um impacto para a comunidade como um todo, né? Como um todo, e a gente acaba colhendo frutos, muitos frutos, né? Não, na verdade, assim, uma curiosidade que eu tenho, como que foi... Assim, você nasceu em um lar cristão, em um lar religioso, você chegou na religião por si próprio, teve algum acontecimento? Como que é a sua trajetória pessoal? Cara, uma história bem legal. Ela foi a seguinte, eu não sou de um lar cristão, né? Cristão evangélico, que eu digo. A minha família toda é cristão católicos. E eles... Chegou a fazer crisma, catequese, essas coisas? Eu comecei o catecismo acho que umas 3 vezes, mas nunca dei conta, sabe? Eu costumo dizer que eu acho que eu nasci para ser crente mesmo, porque eu não tinha muita paciência, sabe?
E aí eu entrava e não terminava, entrava de novo e não terminava, então eu nunca crismei, né? Nunca... Procrastinava, não se sentia aquilo, não te identificava. Não, nunca me identificou. Não tinha paciência de ir para missa, sabe? Não estou aqui querendo denegrir a questão da imagem. É a sua experiência do pessoal, sacerdote. né? Estou falando de mim mesmo. Então eu não tinha muita paciência, e eu ia e dormia. E aí acabou que a minha mãe foi a primeira que teve um contato com o Evangelho. E a minha mãe, todos os dias, até hoje, Jordan, todos os dias, 6 horas da manhã, 5h30, ela levanta, dobra os joelhos no pé da cama dela e ora pelos filhos. E isso sempre mexeu comigo. Quando eu ouvi pela primeira vez e comecei a observar que ela fazia isso assim continuamente, orando por todos nós somos 3 filhos, ela orava e isso começou a me chamar a atenção. Falei, nossa, a minha mãe tem uma preocupação de estar orando por mim, estar pedindo a Deus pela minha vida. E eu tive esse contato espiritual aí com a oração da minha mãe. E aí depois disso, eu assistindo televisão, morava em São Paulo, na capital na época, eu assistindo televisão, eu vi um vídeo de uma pastora, que para mim era um diferencial muito grande, ver uma mulher, né, pregando, porque normalmente só via homem, homem, homem. Aí eu vi uma pastora, o nome dela é Valnice Milhomes, uma pessoa que eu respeito muito, sabe, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E essa pastora pregando, e ela pregou de um jeito que eu entendi, aquilo que a gente estava falando aí no vídeo anterior. Eu falando de um jeito que eu consegui entender, ela conseguiu comunicar comigo. E aí me chamou tanta atenção que eu anotei o endereço da igreja dela. E isso foi, se eu não me engano, foi uma sexta-feira. E eu sei que 2 dias depois eu fui na igreja dela, conhecê-la pessoalmente, conhecer o culto. E ali eu senti atraído por Jesus, mas eu não tinha me entregado a Jesus ali. E fiquei com aquela imagem daquele culto na minha mente, com a mensagem. Aí eu vim para Goiás, né? Entrei na escola agrícola, a famosa escola agrícola, né? Na verdade o nome é Escola Agrotécnica, mas eu... É uma que ficava ali perto da rodoviária? Não, né? a que eu estudava era em Urutaí, ao lado de Pires do Rio. Uma cidadezinha de 3.000 habitantes apenas. E eu fui para lá, nessa escola, Escola Federal Agrotécnica de Urutaí. E aí eu comecei a estudar lá nessa escola. Um belo de um dia, melhor dizendo, um belo de uma noite, eu dormindo e eu tinha muito medo de morrer, cara. Muito medo, sabe? Eu não sei se é porque eu já tinha um certo temor no coração de céu e inferno, mas eu tinha muito medo de morrer. Eu ficava assim, que eu tinha certeza que eu não podia morrer do jeito que eu estava, né? Ainda mais ouvindo as orações que minha mãe fazia. Para que Deus pudesse nos livrar do inferno, esse tipo de coisa. Então eu tinha muito medo de morrer. Quando, de repente, numa bela de uma noite, a minha mãe deixava pra gente aquelas bíblias dos Gideões, sabe? Sei, umas pequenininhas. Isso. E eu tinha uma azulzinha e eu guardava ela tipo como um amuleto, na verdade. Não era nem como uma bíblia. Eu não sabia ainda não tinha ainda esse entendimento, né, da Bíblia. E aí eu guardava mais como um amuleto. De repente eu, dormindo, acordo com um sonho muito horrível. Sabe aquele sonho que você tem que parece que foi verdade? Sabe? Cara, esse pesadelo intenso. O que aconteceu comigo? E eu sei que eu havia morrido, né? Eu falei, gente, eu morri. E eu, quando eu acordei, eu falei, eu tô no céu ou tô no inferno, né? Deixa eu ver aqui onde que eu tô. E aí eu vi que eu tava na minha cama, não tava nem no céu, nem no inferno. E aí eu pulei da cama na hora, no beliche, sabe? Pulei da cama na hora, lembrei da Bíblia. Lembrei da Bíblia na hora. Pulei da cama e fui lá. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Ainda era jovem, né? Era bem jovem. Aí eu pulei da cama, abri a Bíblia assim, aleatoriamente, e caiu em Romanos 12. Hoje eu entendo, né? Hoje se eu falar para você, de repente você também entende, o pessoal que está nos assistindo também vai talvez entender. Mas na hora eu não entendi a Bíblia. Eu sabia que eu estava lendo a Bíblia. Mas estava lá, Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo ali entrou no meu coração, mesmo sem eu entender na hora. E eu falei, cara, eu preciso ir para a igreja. Coloquei isso na cabeça, eu preciso ir para a igreja.
E aí eu peguei e falei, vou para a igreja. No outro dia eu fui para a igreja. Era final de semana, e aí eu fui numa igreja lá na cidade, que a escola agrícola é afastada da cidade. Assim, né? Aí eu fui na cidade e eu fui nessa igreja. Cheguei lá, o pastor falou assim, nós estamos começando uma campanha hoje. E a campanha chama-se O Sangue de Jesus Tem Poder. Aí eu achei interessante, falei, gente, vou fazer campanha, minha mãe faz campanha, eu acho que eu tô correndo risco de morrer por causa do sonho, né? Tava muito impressionado por causa do sonho. Então eu vou fazer uma campanha. Aí ele falou, a campanha é o seguinte, são 7 domingos ou 7 quartas-feiras. Você pode escolher, você faz 7 domingos ou 7 quartas-feiras. Beleza. O que eu entendi na hora? O que o Espírito Santo fez uma bagunça na minha mente? São 7 domingos e 7 quartas-feiras. Você fez a campanha 2 vezes. Eu entendi que eu tinha que ir no domingo e na quarta, no domingo e na quarta. E eu sou muito assim, nerdzinho nessas coisas de cumprir, sabe? De estar no horário certo. Então, quando eu atraso, eu fico meio que chateado por ter atrasado e tal. Aí conclusão, domingo eu tava lá, quarta eu tava lá. Domingo eu tava lá, quarta eu tava lá. Domingo eu tava lá, quarta eu tava lá. Ou seja, os meus domingos e quartas nunca mais acabaram de estar na igreja depois dessa campanha. Então, assim, eu sou prova viva de que o sangue de Jesus tem poder mesmo. Me converteu ali. E, na verdade, eu nunca tive contato com o mundo, sabe? Quando eu me converti, eu bebi uma cerveja na minha vida, né? Eu nunca fumei, não sei o que é fumar, não sei o que é usar droga. Eu não sei, eu casei virgem, né? Porque eu fui para a igreja virgem, eu mantive minha santidade, minha virgindade até o dia do meu casamento. Então, assim, eu nunca me envolvi com o mundo, sabe? Eu conheci droga depois que eu vim para Senador Canedo, que eu fui conhecer o que Você foi ver o mundo. que eu vi, né? Assim, conhecer eu conhecia, mas o fora da bolha. o que eu vi fora da bolha mesmo, o que eu vi na minha mão ali, ó, maconha, porque nosso pessoal chegava, cara, com maconha, falava aqui, pastor, ó, eu quero Jesus, não quero isso aqui mais, não entregava pra gente. Então ali eu comecei a ter contato, né? Porque a gente veio para uma região muito diferente da região que eu congreguei, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Era uma região mais família, era uma região mais elitizada e tal. Então eu vim para uma região o oposto, né, daquilo que eu vivia. Então, armas, sabe? Eu vi armas presencialmente, assim, depois que eu vim pastorear Senador Canedo. Que as pessoas chegavam, pastor, eu não quero mais, eu não quero mais essa arma, eu preciso me desfazer e tal, tal. E foram passando os BOs, tudo que tinha. E, então, assim, nós começamos a trabalhar com esse pessoal e eu comecei a ter contato. Então, eu me converti muito cedo, sem ter contato com o mundo, e permaneci fiel aí a Deus sem ter contato com o mundo. E estou aí guardando a volta dele, sem contato com o mundo. E do você se converter, de fato, até, sei lá, virar obreiro, assim por diante, e se tornar pastor, hoje apóstolo, né? Sim. Como que foi essa trajetória, assim? Quando você se tornou pastor e apóstolo, você já estava com esse perfil de uma igreja voltada para os jovens, de abraçar aquela parcela que as igrejas não estavam conseguindo atingir, ou isso veio depois? Não, isso veio bem depois. Foi a seguinte, quando eu me converti, eu já recebi um ultimato. Olha, você tem chamado para ser pastor. As pessoas chegavam em mim, orar comigo, falavam, olha, Deus manda eu te dizer, você vai ser pastor. Eu falei, gente, não quero ser pastor. Vou te falar o que eu queria ser, sabe? Porque eu quero o meu projeto de vida, né? Era ser ator de novela. Eu coloquei isso no coração. Eu quero ser ator de novela desde criancinha, sabe? A minha mãe assistia novela, assim, a nossa família sempre foi uma família muito noveleira, né? Eu fui criado assim num ambiente assim de muita novela e meu irmão, ele trabalhava como entregador de botijão de gás. Na hora da Vale a Pena Ver de Novo, não é nem da novela. Ele estacionava, desligava o chamado dele lá e ia assistir o Vale a Pena. Então, assim, todo mundo lá em casa era muito noveleiro. Então, eu coloquei no coração que para eu ter dinheiro, porque, pensa, na minha geração eu não tinha informação nenhuma. O que tinha de informação vinha da televisão. Então eu olhava assim, via aquele video show, que hoje nem tem mais, né? Nem existe mais o video show. Eu assistia aqueles bastidores dos atores ali de novela, falei, gente, que casa, gente, que é isso? Para eu ter dinheiro, eu tenho que ser ator de novela. Então eu queria ter muito dinheiro, é o que eu coloquei no coração. Eu queria ser bem sucedido na vida, aí eu coloquei no coração que queria ser
ator de novela, né? E aí eu fui crescendo, tentando descobrir como é que fazia. Eu descobri que eu tinha que ir para uma faculdade em São Paulo, na USP, na época só tinha na USP, de artes cênicas. Né? Eu tinha que fazer artes cênicas lá e depois eu começar a procurar emprego, né? Como ator formado e tal. Bom, então vamos embora lá, né? Porque eu não tinha o QI, quem indicava, né? Porque tem muito ator aí que é quem indica, né? Eu não tinha. Então eu tinha que ir para os trâmites normais mesmo. O pessoal até brinca, né, que existia muito teste de sofá, inclusive, né, nesse meio. Demais, né? Demais. Então era. Se é verdade ou não, né, não podemos afirmar. Mas é bem. Assim. É bem característico do ramo, do meio, sabe? E aí eu peguei. Toda vez que alguém falava, você tem um chamado de ser pastor, eu falei, cara, Deus não vai me desrespeitar. Olha como é que eu era arrogante. Deus não vai me desrespeitar. Você não compreendia isso Eu quero ainda, ser né? ator, né? Eu cresci querendo ser ator. Não tem como Deus chegar e falar agora para mim, seus planos não me interessam. E não interessa mesmo. Os planos da gente é o que menos interessa para Deus. Né? Deus tem planos muito mais altos. Né? O olhar de Deus para nós é algo muito mais valioso. Hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia. Então eu comecei a rejeitar. Não quero ser pastor, eu quero ser ator. Sabe? Eu quero ser ator e eu vou ser ator. Tem um jargão que as pessoas usam muito até hoje em dia que Deus escreve certo linhas tortas. Na verdade é o contrário, a gente que entorta a linha, né? Deus escreve retinho, né? Deus escreve retinho, certinho, bonitinho. A gente gosta de entortar. E aí, Deus começou a funilar nas coisas. E vinham pessoas assim de nome, sabe? E falava assim, acende do Senhor, eis que eu te separei para o ministério e tal. Eu falei, meu Deus, mas não é isso que eu quero, sabe? E eu recebia a oração, chorava, ficava emocionado, mas depois eu entrava numa crise existencial. E aí, por fim, chegou um congresso que eu amava aí, que era o Congresso das Mocidades da Igreja de Cristo, o famoso Comic. E aí eu fui para Ipameri, na cidade de Ipameri. Foi num ginásio lotado. E eu lá, no meio da multidão, recebendo de Deus esse congresso, de repente o pastor fala assim, tem um jovem aqui. Um jovem. Nossa, mas aqui tem milhares de jovens. Glória a Deus, vamos lá, tem um jovem aqui. Tem um jovem aqui que Deus está chamando você para o ministério já há algum tempo e você não tem aceitado. Eu falei, bom, deve ter mais gente aqui que não Olhou está aceitando. Né? Sempre tem alguém, né? Nunca é você, sempre tem alguém. Não, mas aí ele falou assim, você quer que eu seja mais específico? Eu preciso orar por você antes de ir embora. Tem um jovem aqui que Deus tem uma chamada para ele para ser pastor e que ele tinha uma profissão no coração desde criança e que não quer abrir mão dessa profissão. Cara, aquela hora minhas pernas tremeram, minhas mãos tremeram. Eu falei, gente, sou eu. Aí a mensagem dele era o centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro da terra. Eu nunca esqueci o tema. Aí ele falou assim, não se esqueça que o lugar mais seguro para você continuar vivo é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o ministério. Cadê você? Ninguém levantava. E eu esperei. Cadê você? Ninguém levantava. Aí, de repente, eu não me levantei. Foi o Espírito Santo que, sabe, me colocou em pé mesmo. A hora que eu vi, eu estava de joelho, chorando, e ele com as mãos orando, me ordenando assim, não ordenando mesmo, que eu fui ordenado, foi mais tarde, mas me ordenando ao ministério ali. Então, assim, Deus foi muito específico comigo. Ali te direcionou. Não teve jeito. Fui para o seminário, concluí o meu seminário, e no final do meu seminário, eu tinha que fazer um ano prático. Era 2 anos teórico e 1 ano prático. Para o ano prático, eu tinha que ir atrás de uma igreja, trabalhar numa igreja. Aí, o que eu fiz? O santarrão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu só vou se me convidarem. Se não me convidarem, eu termino os 2 anos práticos e vou para São Paulo prestar vestibular na USP. Olha só, eu já tinha feito aliança lá em Ipameri. Já estava querendo desalinhar a linha. Já estava entortando a linha de novo. E aí eu peguei e falei assim, eu vou, só se eu... E outra coisa, Deus, tem que ser convidado e eu tenho que ir para uma capital. Eu não vou para o interior. Se não for capital, eu já entendi que não foi do Senhor. Aí no último mês, cara, no último mês do meu seminário, do ano teórico, no último mês, chega o presidente lá do seminário e falou assim, o diretor do seminário falou assim, olha, esse mês nós vamos ter ministrações de vários pastores aqui para vocês, os professores
já estão de licença e vocês vão ter de outros pastores que nós convidamos. Beleza. Aí veio pastor de várias cidades, de tudo quanto é lugar, ministrar. Até que um chegou em mim e falou assim, um pastor chegou em mim e falou assim, para onde que você vai no seu ano prático? Aí eu falei assim, pastor, eu não sei, eu tô orando. Falei para ele, tô orando. Não tava nada, né? Eu tava só esperando terminar para poder ir embora para São Paulo. Aí ele falou, não, então você vai para minha igreja. Aí eu falei assim, sua igreja? Ele falou, eu estou buscando alguém que esteja orando para ir para algum lugar. Já que você está orando, então você vai para minha igreja. Aí eu falei assim, mas que cidade que é a igreja do senhor? Eu falei, se não for capital, eu vou falar para ele que não vou, né? Não, minha cidade é Goiânia. Eu falei, vixe, lascou, né? Não tinha pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Então, depois Correr disso, Goiânia. cara, depois disso acabou. Aí eu não abri mão mais, eu não abri mão, né, de tudo e me entreguei para o ministério, me envolvi no ministério, não comecei a trabalhar com a juventude como trabalho hoje. Nós começamos a trabalhar, eu comecei a liderar jovens. O culto de jovens era da liderança minha, mas não era o nosso foco. Ainda não era esse perfil de hoje. De jeito nenhum, era um perfil completamente diferente, né? Eram jovens assim mais filhinhos de papai, sabe, umas coisinhas assim. Hoje eu trabalho com jovens tatuados, cheios de piercing e cheios de Deus, sabe? Isso que é o mais top, porque essa questão de tatuagem, de piercing no meio da igreja é uma questão que precisa ser mais bem estudada, biblicamente falando, para não se falar tanta besteira como se fala, sabe? Se fala hoje, se prega muita coisa hoje que não tem nada a ver com o texto bíblico e as pessoas querem trazer isso como religião, porque tem uma coisa que nós colocamos no coração, Jordan. Tudo que parece religião lá na igreja, eu tiro. Sabe? Se tem alguma coisa que isso aqui, que parece religião, a gente tira. O foco então, é a palavra. O foco é a palavra, totalmente a palavra. O senhor falou dessa questão da tatuagem, desculpa até interromper, eu lembrei de uma amiga minha, eu não lembro qual igreja que ela congrega, é até melhor que eu não lembre para não citar, mas aí eu conversando com ela, um dia ela perguntando de tatuagem se doía ou não, eu falei, não, sim, mais ou menos, depende do lugar. Aí eu perguntei pra ela, assim, você tem vontade de fazer uma? Não, ela, não posso, porque na minha igreja não permite. Pois é. Que, sabe, ela foi falando isso aí, na hora, o estalo que me veio foi brincar com ela. Eu peguei, não, então se eu não posso nem chegar perto da sua igreja, que se eu chegar lá, eu vou pro inferno. Pois é. Até nesse caso aí, de quando a pessoa não é tatuada e a igreja impõe, tem uma certa imposição contra a tatuagem, até que não causa-se tanto problema. O problema causa-se nessa segunda hipótese que você colocou, um tatuado chegar numa igreja dessa, entendeu? E aí ele vai encontrar uma certa dificuldade de se inserir naquela comunidade, porque os olhares não vão ser olhares legais, sabe? Você, do jeito que você está, no seu estilo. Se você chegar na nossa igreja, do jeitinho que você está aí, com essa sua camiseta cavada, tatuado, com essa cartola na cabeça, se você chegar lá, você vai ser muito bem tratado. O pessoal vai te respeitar. Oh, que cara legal, tu chega aqui e tal, vem, seja bem-vindo e tal. Agora, se você chegar do jeitinho que você está aí em determinadas denominações, você não vai ser muito bem visto, sabe? É o maloqueiro chegando, é o cara, sabe, doidão. Já tem um pré-julgamento. Um maconheiro, esse tipo de coisa, né? Então, a igreja ela precisa amadurecer nesse sentido. Até que se não quiser que a sua juventude fique tatuada, tudo bem, isso aí até que eu não vou falar nada. Mas e os tatuados, cara, que a gente tem pra caramba hoje? Não pode fechar os olhos para eles, né? E hoje tem muito, né? Muito, sabe? Eu recebi uma visita de um irmão de uma outra igreja, que eu não vou citar o nome aqui por ética, mas ele chegou lá e falou assim, ele me contando isso depois, eu não sabia que ele ia no nosso culto. Ele chegou e falou assim para mim depois, pastor, eu cheguei e fui direto pra galeria, quando eu cheguei lá na galeria, vi aquele tanto de gente tatuada, de piercing, de bermuda de tectel, né? E eu falei assim, nossa, essa igreja é oba-oba, cara. Olhou pro amigo dele, que levou ele, convidou ele, falou, e pensou, o que eu tô fazendo aqui, né? Pensou em ir embora porque viu, e o culto não tinha nem começado. E lá a gente tem um cronômetro, né, que rola antes do culto, 5 minutos antes do culto. Durante o cronômetro ele falou, eu vou embora daqui. E o cronômetro já é uma música meio assim, uma pegada, um batidão, né? Pá, pá, pá. Então, ele já ficou meio escandalizado com o pessoal. Agora ainda vem esse cronômetro. Era fora da bolha dele, né? Muito fora, totalmente. Aí ele pegou, quando começou o louvor, logo termina o cronômetro, já começa o louvor. Quando começou o louvor, os tatuados que ele estava observando, ficou de pé, começou a levantar as mãos, começou a orar, começou a adorar, coisa que ele não via na igreja dele, cara.
Ele não via as pessoas entregues numa adoração como ele via, como ele viu aquele pessoal. Então, assim, nós precisamos amadurecer no meio da igreja, no seio da igreja hoje, essa questão de tatuagem, piercing. Biblicamente, eu não estou falando para fugir da Bíblia. Não estou falando para fugir da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé inegociável. Eu não negocio isso. Sabe, eu não negocio. Só que tem que se analisar biblicamente da forma correta. Não é porque fulano lá atrás falou uma coisa que a gente vai repetindo igual papagaio para frente. Não é. Está escrito na Bíblia. Então a gente tem que ver aquilo que está escrito. Então a gente é muito julgado às vezes por essa questão. Mas a juventude que eu comecei a trabalhar, Jordan, respondendo a sua pergunta, não era uma juventude assim. Era uma juventude que eu trabalhava um culto de jovens. Era uma igreja que tinha um grupo de jovens e a gente trabalhava com esse grupo de jovens. Somente isso. Eu trabalhei mais, o nosso foco mais foi casais. O tempo todo eu trabalhei com muitos casais, eventos de casais. E aí eu fui vendo os problemas que os casais tinham, resolvi migrar para a juventude, para poder dar uma base para eles chegarem no casamento. E essa migração para a juventude eu caí aqui, na periferia de Senador Canedo, com essa igreja aí que está sedenta e crescendo. Então foi nesse migrar que você sentiu essa necessidade de trabalhar o casal antes dele ser o casal, que você acabou começando a adotar essa postura de trabalhar os jovens. Sim. E se tornou, e sim, uma bola de neve de positividade se tornou hoje a O Church. Sim, hoje é a O Church. A O Church, ela tem esse trabalho com a juventude por causa dessa migração, porque eu vi muitos problemas no casamento, tanto é que a nossa mensagem ela é muito focada na preparação do jovem para o casamento, porque a gente nunca vai chegar preparado para um casamento. Porém, a gente tem condições de chegar mais preparado, né, para o casamento. E a gente via coisas que faltou alguém falar, sabe? Casamentos que não eram para ter acontecido. Eu estou dentro de um gabinete com um casal que eu olho e falo, gente, esse casal não era para ter casado. Alguém tinha que ter falado para eles e não falaram, né? E a gente, outros com problemas do casamento, falei, gente, eles tinham que ter resolvido isso antes. Um casal aí que tem tudo pela frente, mas está com problemas que já tinha que ter sido resolvido no noivado, que tinha que ter sido resolvido lá na corte ou no namoro, se dependendo da igreja. Então, assim, faltou alguém orientá-los. Para alguns, faltou alguém abrir os olhos dele. Casa não, cara, você vai se ferrar, você vai se lascar, essa mulher sua aí não vai ser esposa nunca na sua vida. Uma vez, eu era para ser pastor, celebrante de um casamento de um casal da igreja. Eu não fui nem convidado. Por quê? Porque eu falei para ele, cara, se você estiver esperando que a sua noiva vai ser uma esposa assim que vocês casarem, tire seu cavalinho da chuva. Ela não está com coração para ser uma esposa. Agora, casamento, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente pode vir aqui numa outra oportunidade de falar sobre isso. Aqui sempre vai estar aberto, né? Tem ciclos. Então, de 7 em 7 anos, muda-se um ciclo dentro do casamento. Falei, ó, então para você conseguir ver uma esposa, você tem que esperar vencer o primeiro ciclo. Então você tem que ter no coração, eu não vou ter uma esposa nos primeiros 7 anos do meu casamento. Porque se você for querer uma esposa nos seus primeiros 7 anos de casamento, vai dar conflito, vai dar briga, vai dar atrito desnecessário. Então não vá para esse casamento querendo algo nesses primeiros 7 anos. Porque tem mulheres, não, elas estão preparadas para ser esposa no dia seguinte. No dia seguinte ela já está lá para ser uma excelente esposa e é uma excelente esposa. Agora tem mulher que no primeiro ano sofre para poder aprender a ser uma esposa e tem mulher que vai demorar muito mais, que era o caso dessa mulher. E ele pegou e não aceitou a minha orientação, né? Porque a gente só orienta, a gente não manda em ninguém, a gente só orienta. Não dita regra. Não dita regra, a gente só orienta. Então, não aceitou a minha orientação, não me convidou nem para o casamento dele. Não durou 2 anos, cara, o casamento do cara. Divorciou. Pastor, eu acho muito importante esse tema que o senhor está falando. Eu acho que a gente, até na próxima oportunidade, a gente pode focar, sim, especificamente nessa questão do casamento. Eu vou falar por experiência própria. Eu passei por um divórcio, eu estou passando por um divórcio. Assim, eu divorciei já faz quase 1 ano, mas no papel ainda não saiu. Então, assim, no papel eu ainda sou casado, mas foi um casamento que não deu certo, por N questões, que não cabe aqui ficar expondo, né, em respeito a meus filhos, a minha ex-mulher. Sim. Mas, assim, isso que o que o senhor falou é muito interessante, assim, de poder preparar as pessoas para o casamento e também para a escolha certa, né, do casamento, né, de,
tal pessoa ainda não está preparada, ou tá, sabe? Eu acho que, assim, na próxima oportunidade, quero que o senhor volte e a gente focar muito nesse tema. É um tema que a gente vive o tempo todo e a gente sempre viveu desde o início do ministério, porque eu sempre trabalhei com casais, com eventos de casais, aconselhamento de casais e orientação para casais. Então a gente viu muitos problemas que a gente quer ajudar a juventude, e a gente tem conseguido, graças a Deus, ajudar a juventude a estar um pouco mais preparada para o casamento, que o casamento é uma caixinha de surpresa, né? Você chega lá e você começa a descobrir umas coisas que você talvez não está preparado ou está preparado para poder lidar com aquela surpresa ali. Então, assim, o nosso trabalho, o nosso foco hoje é esse. Tem até um curso nosso, meu e da minha esposa, que rola lá na Hotmart. Vou fazer aqui o merchan desse curso. Fica à vontade, você até olhar na câmera para propaganda ficar mais forte. É o seguinte: noivei, e agora? E ali a gente fala rasgado sobre o noivado. Que talvez você acha que o noivado é pensar em docinho, em vestir de casamento, festa, lista de convidados, Não, noivado é outra coisa e a gente está ali para poder apresentar para você o verdadeiro noivado. Então, onde que está o curso? Na Hotmart. Quem Noivei e agora. É só você entrar com esse tema lá que você acha. E tem um link também? Tem, mas eu não tenho ele aqui agora, não. Não, depois a gente vai colocar aqui na descrição. Quem quiser acessar também vai estar no link o curso. Ótimo, viu? Ótimo. Noivei agora. Você adquire o curso e você tem lá as 11 aulas e a gente está falando especificamente sobre o que a pessoa tem que prestar atenção no noivado, sabe? Para poder casar ou não casar. Né? Conhecer a pessoa de verdade e conhecer a si mesmo. Porque as pessoas, né? Jordan, acham que tem uma aliança no dedo direito, já tem uma responsabilidade a cumprir com outra pessoa. E não é. A gente tem responsabilidade no dedo esquerdo. Então, assim, se não deu certo no noivado, acaba esse noivado. Sabe? Acaba esse noivado. Já compramos a casa, vende a casa. São problemas mais fáceis de resolver, porque depois que casa, os problemas são muito mais difíceis de serem resolvidos. Então, a gente tenta trazer essa ideia dentro desse curso. É lógico que é um assunto muito mais amplo do que um curso de 13 aulas, mas a gente traz ali, pelo menos, uma introdução para que a pessoa entenda, ou pelo menos ela leve um choque de realidade. Pera um pouquinho, então eu estou entendendo noivado um pouco diferente. Eu vou prestar mais atenção, né? A verdade é essa. Hoje mesmo, eu estava até fazendo uma reflexão. Eu não, me corrige se me corrige ou me interpõe se achar que está um pouquinho diferente assim do que pode ser a realidade ou o ideal. Porque também a realidade também é cada qual tem o livre-arbítrio, né? Mas eu estava refletindo muito na questão assim de a gente tem um problema às vezes de amar mais a pessoa que a si mesmo, talvez, ou uma carência emocional de estar com alguém e perder um pouquinho da seletividade. Opa, será que essa pessoa é a que vai combinar comigo? Não que a pessoa seja melhor ou pior que a outra, mas que vai dar certo, né? E assim, eu tenho começado a aprender a lidar com o eu sozinho, o eu solteiro, o eu divorciado, recentemente. Sim. Porque assim, eu tive o prazer de recentemente conhecer a palavra de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo. Assim, eu não escondo de ninguém que há 1 ano atrás eu era ateu, sabe? Assim, não é vergonha nenhuma para mim, foi uma trajetória da minha vida. E depois disso eu conheci o Espírito Santo, procrastinei um pouquinho, mas agora eu tô realmente abraçado. E tô sentindo como consequência eu me amar. Então, assim, eu tô conseguindo me amar, tô conseguindo me bastar sozinho, assim, estou aprendendo. Acho que é mais exato eu falar, estou aprendendo a me bastar sozinho agora. O senhor concorda com esse pensamento, que a pessoa também tem que se amar? Não apenas concordo, mas é bíblico, né? A Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não tenho amor próprio? Eu preciso ter amor próprio. A pessoa ela só consegue espelhar uma palavra de amor para alguém se ela se ama. Se é uma pessoa amarga, dificilmente ela vai conseguir amar alguém. Se é uma pessoa muito fechada, muito para dentro dela e é de mal com tudo e com todos, dificilmente ela vai conseguir expressar dentro de um relacionamento conjugal o amor, porque o segundo mandamento é esse. A gente precisa aprender a nos amar para ter condições de amar o próximo, né? Até eu brinco muito com essa questão do segundo mandamento, porque gente, não deu certo no noivado, não deu certo na corte, no nosso caso lá é corte, a gente trabalha com um relacionamento entre solteiros sem toque físico.
e dá-se o nome a isso de corte, né? Cortejar, que vem de cortejar e não de se relacionar mesmo. Mas a gente brinca lá muito, fala, não deu certo sua corte, não deu certo o seu o noivado, então pratica o segundo mandamento, amor ao próximo. Próximo, né? Chama o próximo pra você tentar, não vai ficar fila, sofrendo, né? não vai ficar sofrendo, né? Vai ficar aí amargurado. Interessante. Chama o próximo. Não, amor é ao muito próximo. interessante isso aí, então. A gente até parando para analisar essa analogia, já desde já, a gente está com o tempo estourado aqui, né? Que o senhor tem uma agenda para cumprir, mas fica o convite para o senhor voltar. Acho que é interessante Obrigado. até a gente trazer o senhor próximo da conferência para estar divulgando. Sim. E a gente continuar essa conversa sobre casais, que eu acho que ela é sempre válida, vai ser uma conversa sempre atual. Sim. Então, assim, a gente conversar sobre isso e decorrer outros temas, a gente conversa sobre outros temas também. A gente tira um dia que tiver 2, 3 horas livre, nem que seja de madrugada, mas também à disposição. Desde já agradecer a participação do senhor aqui, a disponibilidade de vir aqui no estúdio da gente, que é dentro da minha casa mesmo. E fico agradecido com a sua presença, a sua participação. E pode deixar suas considerações finais, se quiser passar uma mensagem, fazer alguma divulgação também a mais, que ainda não foi feita ou que já foi feita, pode fazer também. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu me senti também honrado de vir aqui compartilhar um pouco dos bastidores da nossa igreja, porque às vezes as pessoas conhecem a igreja e têm até medo de ter acesso a ela porque não conhecem os bastidores. Mas eu também quero deixar aqui o convite para você conhecer o nosso ministério, conhecer a nossa igreja. Você que é jovem, você que não é jovem, eu tenho 44 anos de idade, né? Estou ali no meio daquela juventude, amando ao Senhor, servindo a Deus com integridade de coração, com inteireza de coração. E conheça também ali as nossas redes sociais. O nome do nosso ministério é O Church, O de Oliveira. Oliveira porque a Bíblia diz que oliveira ninguém mata, nem o dilúvio matou a oliveira, né? O dilúvio, ele simplesmente submergiu a oliveira, mas ela não morreu. Então nós temos ali essa palavra de Deus, O de Oliveira, e Church é igreja em inglês. Então fica simples você nos encontrar em todas as nossas redes sociais, seja ela Instagram, seja ela Facebook, seja ela Twitter, O Church. E o nosso canal também do YouTube, você pode acessar lá, O Church. E se você puder dar uma moralzinha para nós aqui, eu vou pedir para o Jordan deixar aí o endereço do nosso Instagram pessoal também, que é AP de apóstolo, né? AP Roberto de Paulo. AP Roberto de Paulo. Nos segue lá também no Instagram, vai nos nossos cultos, esteja ali com a gente, nos abençoando com a sua presença, e nós estaremos ali para poder estender a mão e amar a sua vida, abençoar a sua vida. Amém, Jordan, aqui? Amém, pastor. Deus agradecer a você. presença do senhor. Eu gostaria também até de aproveitar e agradecer o John, que fez a ponte para eu ter esse canal, que é meu amigo Jonathan, que eu conheço assim, Membro da época nosso, de underground. Ele se converteu. Amor de pessoa, né? E eu tive o prazer de encontrar com ele lá. Ele é grandão e o coração dele é maior do que... Não, ele é um cara sensacional. Agradecer demais. E você vai vir aqui também em breve, viu, John? Você já tá intimado aqui, é na hora mesmo que a gente fala. Ali tem Quero muita você aqui coisa dando pra seu falar. testemunho, compartilhando sua vida. E é isso aí, muito obrigado. E aqui encerramos mais um Sem Papas. Não deixe de dar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho.